estou aqui presente novamente, professor Caverna, para iniciar mais um programa dos Cavaleiros Templários da Bruxaria, que se passa todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas. E como eu recebi alguns e-mails, WhatsApp, chat, pediram para falar sobre um assunto, sobre filtrar os assuntos da bruxaria. Então, para filtrar os assuntos da bruxaria, eu fiz um levantamento do que nós vamos trabalhar, como que se filtra um assunto e como que eles surgem, como que vão se desenvolvendo com o tempo. Porque filtrar um assunto tem que ter técnica para não filtrar coisas erradas, coisas que não interessam. Então, em filtrar assunto da bruxaria, eu fiz um caminho para a gente seguir. Quando se filtra um assunto de bruxaria, temos que lembrar o seguinte: a gente vai analisar um vídeo, ou seja o que for, que você vai resolver filtrar. Pode ser um livro, tem vários meios, né? Várias fontes. E quando você filtra, você tem que prestar atenção no que você vai fazer, o que você vai escrever. E nesse o que vai fazer, o que vai escrever, você tem que pensar: vou fazer um relatório ou vou fazer um resumo? Tem diferença? Claro. Se você pegar 3 vídeos diferentes, para vocês entenderem, 3 vídeos diferentes sobre qualquer assunto, se você fizer um relatório, você vai ter que acrescentar, colocar o que você viu em cada vídeo. Então você relata os acontecimentos de cada vídeo. Agora, se você fizer um resumo, é diferente. Um resumo de vídeos, você assiste os 3 vídeos e inclui a resposta tudo numa só. Então você resumiu o 2 e o 3. E aí você faz um resumo de tudo do que aconteceu. Então, para se filtrar um assunto, você tem que ver, assistir ou ler, seja como for, e escrever o que está acontecendo. Aí você relata. Depois você pensa em desenvolver isso, certo? Então, um dos assuntos. Para fazer também um relatório, tem que saber o que queremos. Você quer o quê nesse relatório? Você quer fazer apresentação de vídeos, apresentação de pessoas? Você quer falar de bruxaria? Mas o que você quer citar sobre a bruxaria que você acha importante? Você tem que ter alguns conhecimentos para saber o que você vai desenvolver. Então, quando você pensar em relatar alguma coisa em bruxaria, veja bem o que você quer, o que você está assistindo. Selecione antes. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser o nosso programa, que você assiste todos os vídeos e de cada vídeo que você assiste faz um relatório. Mas vai fazer esse relatório para quê? O que você quer? Qual a sua intenção com esse filtro? É aprender mais sobre bruxaria? Tirar o que não interessa? Claro, pode tirar o que não interessa. E para ter mais conhecimento também. Então vamos ver que interessante. Quando você fizer um relatório ou falar o que você quer sobre bruxaria, você tem que pensar o seguinte: não seja crítico, porque tem pessoas que são críticos no extremo. Fala: nossa, isso eu não gostei, não está legal, não é bacana. E a pessoa não pode ser tão crítico, porque vai ser a primeira coisa que ela vai fazer é preparar, retirar os dados que ela precisa para fazer esse trabalho de filtragem. Então, ela tem que ser imparcial. Ela só vai filtrar coisas boas, vai filtrar coisas ruins. Então, ela não pode ser um crítico bom nem um crítico ruim. Simplesmente vai filtrar os acontecimentos, para depois, mais para frente, ela poder montar a sua crítica. E aí sim,
o caminho vai ser outro, que é um caminho de mostrar o que você fez. Como acontece, críticos de literaturas, críticos de poesias, críticos de músicas, eles primeiro assistem, vê como é que é, para depois colocar crítica boa ou crítica ruim. Tudo bem? Um outro assunto interessante é armazenar dados e não opiniões. Gente, olha que interessante. Armazenar dados e não opiniões, o que significa isso? Você quer fazer um filtro, mas espera um pouquinho. Você tem conhecimento de bruxaria para saber o que vai filtrar? Então, o que você vai filtrar, você vai ter que, se for assistir, assistir 3 ou 4 vezes para saber o que você vai filtrar. Se for ler, tem que ler 3, 4 vezes, se for preciso, para poder filtrar o que você está lendo. Mas agora tome muito cuidado com isso, porque as opiniões prejudicam. Tem pessoas que falam, eu já assisti esse vídeo, e esse vídeo fala disso, 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 e eu não gostei. Para você não interessa se a pessoa gostou ou não, vai interessar é a sua opinião, a opinião própria. A dos outros, elas vão atrapalhar você. Então você ignora, porque opiniões é uma coisa que prejudica, porque nem todo mundo pensa igual. Você pode, em 10 pessoas, achar 3, 4, 5 opiniões diferentes. Qual que você vai seguir? Não interessa. Primeiro, você vai assistir tudo que tem que assistir, e nesse caso aí, sim, aí você vai fazer o quê? Vai armazenar os dados que você assistiu para ter as suas opiniões. E armazenar os dados é tirar coisas boas e ruins. Você pode tirar coisas boas e pôr de um lado, tirar coisas do ruim e pôr do outro. Depois juntar tudo, mas sem resumir, relatando o que você assistiu. Pensem bem nisso, certo? Então, veja que interessante. Quando você for fazer sobre filtro, você tem que pensar em focar bruxaria e não desviar o foco. Então você vai falar sobre bruxaria, vai filtrar bruxaria. Você tem que ficar somente em bruxaria. Tem que saber fazer isso e tomar cuidado para não desviar o teu foco. Porque de repente você está vendo sobre bruxaria, aí de uma hora para outra você muda. Fala, pera um pouquinho, você acaba fazendo paradoxo. Paradoxo de bruxaria com religião ou coisa semelhante. Que é que eu assisti uns programas de rádio, que eu assisto tudo quanto é programa de rádio, católico, evangélico, Seishonoye, budismo, tudo isso para mim é lucro, é conhecimento. E veja o que aconteceu quando a pessoa sai do foco do que ela está filtrando ou fazendo. Eu assisti um programa sobre Umbanda. Eu adoro Umbanda, gosto muito mesmo. Tanto é que eu fiquei um bom tempo na Umbanda para conhecer e, logicamente, recebi espíritos também em Umbanda e eu sou médio consciente, que foi o que me ajudou mais ainda a ser um bruxo, foi a Umbanda. E como médio consciente, tudo que você fala para as pessoas, você guarda com você mesmo. É um segredo. E eu assistindo um programa de rádio, nossa gente, eu fiquei abismado com o que eu vi. Um pai de santo falou assim no programa. A mulher falou, olha, minha vida está indo para trás, não sei o quê, minha vida não está legal. Sabe o que ele respondeu para ela? Sua vida não está legal? É porque fizeram bruxaria para você. Vamos tirar a bruxaria que fizeram para você. Pera aí, gente. Você vai retirar a bruxaria? Você não é bruxo, você não sabe nem o que é isso. Eu só não liguei para a rádio porque eu não tinha o telefone deles. Como o cara vai tirar a bruxaria de uma pessoa se ele é macumbeiro? Se ele está fazendo macumba, ele tem que retirar a macumba. Isso me deixou chateado. Então o cara misturou, ele saiu do foco do que ele estava fazendo. Então, gente, se você for falar ou filtrar sobre bruxaria,
não deixe escapar esse foco de você e falar de outras religiões que não tem nada a ver, ou falar de seitas que não tem nada a ver. Siga aquele caminho de conhecimento e pronto. Tudo bem? Então, fique sempre no seu foco. É assim que funciona um filtro. E agora, a bruxaria é interessante. Aí me responda, por que você quer ser um bruxo? O que está levando você a ser um bruxo? Espera aí, o que está me levando a ser um bruxo? Eu não sei ainda. Por isso que eu quero assistir, ler sobre bruxaria, para entender o que é bruxaria, para saber se eu quero realmente ser um bruxo. Então tem pessoas que querem ser bruxaria. Por quê? Curiosidade. Nossa, curiosidade é ótima. É a curiosidade que faz surgir grandes inventos. Porque se não existisse o curioso, não teríamos evolução nem de tecnologia. Os curiosos é que evoluíram. Então, se você está estudando, quer fazer bruxaria, quer estudar bruxaria, certo? Então, você tem que se lembrar o quê? Por que você quer ser um bruxo? Pela minha curiosidade em bruxaria. Eu quero ser um bruxo pelos estudos que ele tem. Mas quais os estudos de um bruxo? Ele tem que estudar, como já foi dito em programas anteriores, que se vocês perderam, eu repito agora. Você tem que saber psicologia para atender uma pessoa e saber dos sentimentos dela. Você tem que saber sociologia para saber em que tipo de sociedade que a pessoa vive. Ela é pobre? Ela é rica? É classe média? Isso tudo influi numa pessoa que vai, logicamente, estudar bruxaria. E tem também o quê? A filosofia. Uma coisa que eu falo sempre, a bruxaria não doutrina. Quando a bruxaria doutrina, ela deixa de ser bruxaria, porque ela quer prender a sua atenção e o que for mais possível de você. Então, você não pode de forma alguma ser doutrinado. Você tem que estar sempre livre disso. A filosofia trabalha você para isso. Então, você vai querer ser um bruxo? Veja o porquê você quer ser bruxo. Para realizar o quê? Você quer fazer o quê? O bem para os outros ou o bem para si próprio? Então, por que você quer ser um bruxo? Essa resposta quem vai dar são vocês. Tudo bem? Então pensem nisso. Um outro item que eu separei para a gente discutir é interessante. A bruxaria pode ser o quê? Veja que assunto interessante, gente. Para quem já pensou nisso, ótimo. Para quem não pensou, vai pensar a partir de agora. A bruxaria, ela pode ser infantil. O que é bruxaria infantil? São bruxarias de desenho animado que não faz mal para ninguém. É a bruxaria do Walt Disney. Como eu já repeti e falei várias vezes, estou falando de novo, você pega um desenho animado que fala sobre bruxo. Olha que bacana, olha que alegria. Mas tem um bruxo que faz as coisas para o bem, mas tem um bruxo que faz as coisas para o mal. Então, quando você filtrar como poderia ser a bruxaria, você lembra, a bruxaria ela pode ser infantil. Isso vou filtrar para as crianças, a bruxaria infantil. E tem a bruxaria para adultos também. Então, vamos ver outro assunto que como a bruxaria, certo? Pode ser. Ela pode ser colorida. O quê? Bruxaria colorida? Que interessante. Que negócio é esse? Bruxaria colorida. É o filme da Malévola. Era uma bruxa ruim, que de repente ela acaba se tornando numa bruxa boa. No final do filme, ela está alegre e satisfeita e a floresta que ela morava, que tinha se acabado, volta a ser coisas bonitas, bem floridas. E as pessoas que a ajudam, que a seguem, estão todas coloridas ali. Então, vagalumes, vários pássaros, então tudo fica colorido. Então, é a bruxaria colorida, é a bruxaria da Malévola.
ela traz alegria e principalmente também para as crianças. E até adultos se emocionam com as cores que a gente vê. Porque em bruxaria vocês vão aprender cromoterapia. Então, uma coisa que você vai filtrar. O que é cromoterapia? São as cores. Que cores eu uso? Interessante isso também, né? Aí, além de ter, logicamente, a bruxaria colorida, nós temos a do Harry Potter. A bruxaria do Harry Potter, ela é o quê? É uma bruxaria de ficção. Por quê? A pessoa não vai voar como eles voavam, em cima de uma vassoura e ficar jogando aquele jogo com uma bola que voa também. Então, é ficção. A varinha mágica, ela sai o quê? Sai faíscas, para que seja realizado os trabalhos deles. As poções mágicas que eles fazem são poções estranhas. Então, Harry Potter foi ótimo para desmistificar a bruxaria, porque lá você tem bastante o quê? Pessoas jovens, bonitas. E quando você assiste o filme dele, todo mundo se alegra, acha bacana e sempre termina bem para ele e para os seus amigos. Então, mas é ficção. E é uma ficção agradável, certo? E falando a verdade, nós gostaríamos de estar no lugar dele numa vida real, pegar uma varinha mágica e transformar o que eu quero. Mas vocês vão aprender a usar a varinha mágica, não dessa forma. Então, gente, vocês viram? Vocês vão filtrar filme infantil, vão filtrar Malévola, vão filtrar o filme do Harry Potter também, e vão também filtrar o quê? Livros. Livros de fantasia. Por exemplo, Aleister Crowley, você tem um livro deles, é fantasia. As poções que eles fazem, que ele fazia, são poções impossíveis, que não existem. De repente, você está assistindo o filme, é uma poção que ele está fazendo, é uma poção que é veneno, é uma poção que vai fazer mal para o seu estômago. Então, é uma poção que não existe. Então, aí são livros de fantasia. Então, tem que tomar cuidado e filtrar isso aí. Saber o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia, o que não é, o que é infantil. Então, livros de fantasias é bacana, porque vai ilustrar muita coisa na sua vida. Vai fantasiar muitas coisas. Se você quiser escrever um livro de historinha. Eu, por exemplo, dos livros que eu escrevi sobre bruxaria até agora, eu não escrevi nenhum livro de historinha. Eu escrevi somente livros que traduz a verdade dos bruxos, que seria as partes humanas e as partes científicas que os bruxos trabalham. Mas ainda vou escrever um livro de historinha, mas historinha também que termina em coisas boas. Porque eu não vou colocar o bruxo numa situação difícil. Ele vai ter situações difíceis, mas que ele vai se sair bem. Então, acho que um livro de bruxaria sempre tem que mostrar o lado bom da bruxaria. E o lado mal vai ficar para trás. Só vai servir como exemplo de que existe. Aí me perguntaram, puxa vida, existe magia negra? Magia branca? Existe. Vai ser assuntos nossos assuntos, né? Porque pertence a vocês também, em janeiro. Aí vocês vão filtrar. O que é magia branca? O que é magia negra? Ah, eu quero ser um bruxo para fazer mal para os outros. Eu quero um bruxo só para fazer o bem. Ah, a pessoa me prejudicou, vou fazer o mal para ela usando a bruxaria. Poxa vida, eu quero ver se consigo um emprego, então vou fazer uma bruxaria para o bem, para eu conseguir um emprego. Mas vocês vão aprender as duas bruxarias e conhecer que é a bruxaria branca e que é a bruxaria negra. E vão escolher entre elas qual que você quer. Espero que vocês prefiram a branca, mas vocês vão conhecer a bruxaria negra, para saber se um dia não fizeram isso com você ou se não estão fazendo. Então você tem que ter conhecimento da bruxaria do mal, para ver se não estão fazendo mal para você.
e aí você devolve isso fazendo bem. Viu? Outra coisa interessante, né? Agora, quando vocês forem filtrar assuntos, veja outro assunto. Palestras ou também bate-papos. Eu pretendo fazer no futuro a Convenção dos Bruxos. E aí, nessa palestra, que eu falar sobre Convenção de Bruxos, nós vamos ter convites para pessoas especiais que gostam de bruxaria, que praticam a bruxaria. E aquelas que querem praticar também vão ter a chance de conhecer e também pertencer a uma palestra dessa. Mas ela vai ser direcionada para os dois grupos, para os bruxos que vão aperfeiçoar seus conhecimentos, que outros bruxos vão ali na frente dar exemplo do que já aconteceu com eles e o que eles fizeram. Então vai ser numa convenção de bruxaria. E nessas palestras, aquelas pessoas que têm curiosidade o que é bruxaria, vão aproveitar o espaço para fazer perguntas. E quando eu der uma convenção de bruxo, uma palestra dessa, não sou só eu que vou falar. Vai ser eu e mais a presença dos bruxos que assessoram a nossa futura escola. Olha, já estou pensando na futura escola. E os assessores da nossa escola, que pode ser 8, 9 ou 10 bruxos, que vão assessorar nossa escola. E esses bruxos que vão assessorar nossa escola vai estar sentado na mesa junto comigo, do lado direito, do lado esquerdo, e pode responder muitas perguntas. Se fizerem uma pergunta, eu posso falar, olha, é sobre o quê? Sobre incenso? A bruxa tal, a especialidade dela, ela vai responder. Ah, o que ele quer falar sobre uma pergunta sobre ervas. A bruxa tal vai falar sobre ervas com vocês. Então, cada caso que vocês tiverem, vai ter uma bruxa representando o que vocês precisam saber. Então, eu vou responder também, mas vou responder no geral. E esse grupo que vai estar comigo vai responder diretamente para a pessoa que fez a pergunta ali. Muito bom isso, né? Então, vamos pensar nessa convenção dos bruxos, que vai ser, logicamente, reservado, não vai entrar também qualquer tipo de pessoa. Nós podemos fazer através de reservas de convites. Pessoas que querem aproveitar e reservar um convite para esse evento no futuro. Vai ser muito bom, né, gente? Muito bom mesmo, né? Então, vamos ver. Palestras. E nós falamos de bate-papos. Gente, muito cuidado com bate-papo. Bate-papo pode gerar partido político, pode gerar política, gerar confusão, gerar briga, falar de religião. Tomem cuidado com bate-papo. Não converse sobre assuntos que não interessam para os outros. Então converse o que você vai conversar com quem interessa para vocês. Porque esses bate-papos podem gerar um mal-estar para vocês e para os outros também. Então você vai bater papo com uma pessoa, se ela começa a indagar, eu não gosto disso, isso não me interessa, acho uma bobagem. Não abra a boca, não fale nada. Seja tolerante, se precisar, se afaste. Ah, tem umas que falam, isso aí está interessado para mim, eu gostei desse assunto, queria me aperfeiçoar. Então esse bate-papo, ele é um bate-papo sadio, ótimo, honesto. Então, gente, se você, como o nosso assunto é filtrar assuntos, né? Como você vai filtrar assuntos de bruxaria, então filtre também no bate-papo. Vocês vão ver quantas pessoas não têm conhecimentos e quer mostrar que tem, quer provar que tem conhecimento e não tem, e vai falar muitas bobagens. Você vai dizer, essa pessoa está fora do meu filtro, não tem nada a ver. Só serve de exemplo como não deve ser um bruxo. Interessante, então bate-papos é coisa séria. Agora, outro assunto, a escola de bruxaria. Eu recebi vários nomes de escola de bruxaria. E agora que eu passei meu e-mail para vocês, certo? Estava no vídeo passado também. Passei meu e-mail. Vocês podem entrar no meu e-mail e dar sugestão sobre o nome da escola de bruxaria. Mas muitos estão falando para mim,
Deixe esse nome, Cavaleiros Templários da Bruxaria. Esse nome, Cavaleiros Templários da Bruxaria, ele pertence a mim e é registrado esse nome, né? Ele é registrado desde 2010, quando eu fundei o motoclube chamado Cavaleiros Templários da Bruxaria. É um motoclube. E o pessoal quer que eu conserve Motoclube Cavaleiros Templários da Bruxaria e escola também, Cavaleiros Templários da Bruxaria. Eu ainda aceito a opinião de vocês, porque eu tenho até o mês de janeiro todinho, quem sabe fevereiro ainda, para discutir esse nome. Se vocês gostarem e querem que eu continue com ele, eu vou continuar, não tem problema, porque é um nome forte também, né? Porque quem conhece a história dos Cavaleiros Templários sabe que esse nome pesa muito na nossa história, e muito mesmo, tanto com o clero como com a corte. Então, o nome da escola ainda está vingando. Agora, um outro assunto é interessante. Quando você for falar de bruxaria, for fazer esse filtro, você tem que fazer o quê? Analisar um assunto de cada vez. Então, você não vai analisar os assuntos em geral. Você vai pegar um assunto, vai analisar. Como? Que nem falei antes, a bruxaria infantil, a bruxaria da malévola. Você vai analisar a bruxaria, mas por que não analisar também, junto com isso, o Drácula? Por que não analisar também os vampiros? Então, vocês têm muitas coisas que vocês podem analisar sobre isso. Por exemplo, o filme Caçadores de Bruxas. Vocês viram que nesse filme, quem assistiu, Caçadores de Bruxas, são bruxas que estão reservadas para o mal. Mas no meio da bruxa estar reservada ali para o mal, o que nós temos também? Uma bruxinha que apareceu, bonita, linda, maravilhosa, que não tem aquela aparência horrível e ajudou o caçador das bruxas a destruir as bruxas do mal. Vocês viram? Então, tudo que você for fazer tem que ser analisado. Analise filmes. Filmes diferentes, como eu falei, do Drácula, vampiros. Porque tem filmes que eles misturam tudo isso num filme só. Misturam monstros também nos filmes com bruxas. Não tem nada a ver, mas misturam também. Então, análise, se você quer filtrar alguma coisa, gente, não vão fazer isso em menos de um ano. Não vão mesmo. Não vão, porque desde os 16 anos que eu estudo isso, escrevi somente 4 livros, mas 4 livros que falam realmente o que é bruxaria. Não é coisa inventada, historinha não. É sobre bruxaria propriamente dito. Livros de bruxaria eu vou escrever depois, que vão ser historinhas. Então vocês têm que começar a analisar, depois desse vídeo, a partir de amanhã, ou quem sabe a partir de janeiro, porque tem festas por aí, né? E Feliz Natal e Bom Ano Novo para todos, adiantando já. Nós vamos ter festas a partir de janeiro, que vocês vão começar tudo de novo. Comprem um caderno e coloca lá, assistir filme tal. Analisa as partes boas, as partes ruins. Não critica, só analise. Retire os dados. E retirando os dados, você vai ver que você já tem conhecimento. E quando você fizer essa análise aí, de você ter selecionado isso, o que de interessante vai acontecer com você? Você vai ter um livro falando, de repente, sobre um filme inteiro. Ou um livro falando sobre vários vídeos. De repente você tem 3, 4 cadernos escritos sobre o quê? Sobre filtrar os conhecimentos, os assuntos de bruxaria. Então não tenham pressa para isso, tá, gente? É demorado? É demorado. E um escritor vive do tempo. Nós vivemos do tempo. Então, faça o seu tempo. E para isso basta desenvolver os conhecimentos, procurar cada vez mais se aperfeiçoar
adquirindo os dados de conhecimento para você poder analisar, certo? Agora, um outro assunto interessante. Verificar as fontes de informação. Isso é um assunto super interessante. Eu assisti muitos vídeos. Como professor de física, matemática, principalmente em física, eu analiso muito as informações que tem no YouTube. No YouTube tem muito fake news. Tem alunos de física que, sinceramente, deixam a desejar. Então, por que eles entraram em física? Estão fazendo, vamos supor, um exemplo, né? Uma faculdade de física, ou história, ou geografia, ou letras, não interessa qual. Eu dei exemplo de física porque estou ligado à física. Mas pode ser qualquer faculdade que você vai fazer. O aluno, ele faz o quê? Ele acha que tem conhecimento, aí ele pega uns dados da internet e grava um vídeo e passa para vocês assistirem. Mas, de repente, esse vídeo que ele escolheu é fake news. Não diz nada com nada. Só vai dizer o quê? Coisas erradas. Coisas que vão atrapalhar o seu conhecimento. Então, gente, na hora que vocês forem fazer isso aí, certo? Você pensem bem. Verifique as informações, certo? E essas informações vocês podem pegar até em livro. De repente você pega uma coisa no livro que você achou emocionante e vai e transforma isso na sua vida como se fosse uma verdade. E não é uma verdade. Tanto é que em muitos ensinamentos esotéricos e místicos existem graus de conhecimento. Se você está num primeiro grau, você jamais vai estudar o segundo sem terminar o primeiro. Porque do primeiro vai para o segundo. Está no segundo, jamais vai estudar outro, quarto, quinto. Se você está no segundo, você tem um grau de estudo. E tem entidades esotéricas que cada grau de estudo leva 1 ano ou 2. E mesmo que você queira, eles não vão, se você está no segundo grau, ainda não terminou, não vão passar o terceiro para você, nem o quarto. Isso é bloqueado nos estudos, porque eles sabem que estudos vocês estão fazendo. E para nós vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos dar informação de bruxaria para quando estiver na escola de bruxaria, mas nós vamos dar em graus de aprendizagem. E esse grau de aprendizagem é que vai transformar você num bruxo. E esse grau de aprendizagem não tem como pular tempo. Se vai ser em 2 anos, 3 anos, é 2 anos ou 3 anos. Porque o que vai acontecer? Pode confundir sua mente. E você achar que o que você aprendeu está fazendo bem, você vai ver que o que você está fazendo é o mal. Porque você está fazendo coisa errada, porque pulou 1 grau ou 2. Isso não pode acontecer nunca em bruxaria. Nunca. E nem em nenhuma entidade esotérica. Você tem que seguir os graus de estudo devidamente. E para esses graus de estudo, o que nós temos de importante também? Certo? Verificar as fontes de informações, que é o que a gente faz. Então, vou passar a informação adequada. Por exemplo, eu falo assim, nesse grau de estudo, você vai estudar sobre o corpo humano. Poxa, mas eu tenho que estudar isso em bruxaria? Tem, porque uma pessoa vai reclamar de dor. Dor no corpo, dor na perna, dor em algum lugar. Ou uma pessoa vai reclamar para você de dor de cabeça. Quantos tipos de dor de cabeça existem? Já falei uma vez. Existem 7 tipos de dor de cabeça. Se ela falar que tem uma dor de cabeça, você sabe como tratar e sabe como medicar. Então, vamos fazer isso? Vamos estudar isso aí por graus e etapas de conhecimento. E fora isso, você vai estudar um pouquinho de quê? De psicologia. Você tem que saber psicologia se você quer ser um bruxo. Então, no próprio estudo da bruxaria, vai ter um grau ali que nós vamos estudar psicologia. Nós vamos estudar a sociedade. Para ver se você quiser convidar uma pessoa para ser bruxo, você tem que saber o que ela pensa, qual a sociedade que ela vive, se ela está interessada. Você não vai sair convidando qualquer um.
E para entrar no grupo de bruxaria, principalmente o nosso, vão ser pessoas convidadas. Elas podem se oferecer. A gente vai analisar e ver as condições que ela tem para ela conseguir seguir a gente, continuar os estudos com a gente. Vão ser selecionadas. Tudo bem? Então, vamos ver outra coisa importante. O assunto que você vai estudar vai ser um assunto de teoria ou teorema? Tem diferença? Nossa, tem muita diferença. Então, em bruxaria, a gente estuda teoria, estuda. Em bruxaria, estudamos teorema, claro. Albert Einstein, ele tem a teoria da relatividade, sem ter ido para o espaço. Ele conheceu todo o espaço, todo movimentos de buracos negros, sabe onde estão cada estrela, galáxias, movimento dos planetas, e falou da curvatura do espaço, e ele nunca foi lá. Ele simplesmente calculou e montou essa teoria. Stephen Hawking fez uma teoria quântica. Ele escreveu uma teoria quântica maravilhosa. Na hora de receber o diploma de mestre, depois de doutor e cientista, falaram assim para ele: não concordo porque eu não consegui entender essa teoria que você falou sobre física quântica, tem coisa errada. O que ele respondeu muito humildemente? Por isso que chama teoria. Eu passei essa teoria para vocês, era a única coisa que existia na época. A minha era a única, não existia outra. Mas agora que vocês têm esse conhecimento que eu passei, estude essa teoria para que ela evolua. E foi o que os cientistas fizeram. Evoluíram a teoria dele também, de Stephen Hawking, como também desenvolveram a teoria de Albert Einstein. E agora, teorema de Pitágoras. Poxa, teorema é outra coisa. Matemática, teorema de Pitágoras, ele falou sobre o triângulo. Um triângulo o quê? Triângulo retângulo, de 90 graus. E nesse triângulo retângulo que ele falou, ele criou uma fórmula. Criou também a fórmula de Bhaskara. E se você pegar a fórmula de Bhaskara, o que nós temos nessa fórmula? Que aí foi Bhaskara que ajudou. Mas começou com o teorema de Pitágoras, certo? Então, você pega essa fórmula, troca letrinhas por numerozinhos e você tem um resultado lógico que não tem como discutir e nem como modificar. Ele está feito e acabou, tem que ser usado. É o caso do teorema de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara também. Viram que interessante? Então, se você vai falar sobre bruxaria, você vai falar em teorias. Aí, mais tarde, essa teoria pode ser validada. E essa teoria também pode se transformar num teorema. Então, prestem bem atenção nessa palavra quando você for filtrar conhecimento de bruxaria, tá, gente? Para filtrar um conhecimento, tem que ter informações e dados para que vocês possam fazer um trabalho bem feito. E não leva um ano só, não. Vai levar mais tempo, porque você vai ter que aperfeiçoar e até em conhecimentos acadêmicos, como eu expliquei agora, para poder explicar uma situação, teoria ou teorema. Isso é um conhecimento acadêmico de escola, ensino médio e também de conhecimento de ensino superior. Viu que interessante, gente? Então vamos ver outro assunto interessante. Por que você quer saber sobre bruxaria? A primeira pergunta, eu falei, por que você quer ser um bruxo? Vamos entender as duas perguntas? Você quer ser um bruxo o quê? Para jogar na loteria e ganhar dinheiro na bruxaria. E fazer a bruxaria e cobrar o atendimento dos outros. Não dá, né? Fica meio ruim, né? Você quer ser um bruxo para fazer o quê? Ah, quero ser um bruxo para fazer uma bruxaria, para eu conseguir comprar um apartamento. Até aí tudo bem, desde que não prejudique ninguém, certo? Então é por isso que você quer ser um bruxo. Mas agora a pergunta aqui foi feita diferente. Por que você quer saber sobre bruxaria? Por que você quer ter esse conhecimento, saber sobre bruxaria? Muita gente adquire uns conhecimentos só para falar,
eu tenho conhecimento disso, eu sou isso. Olha, sou formado em história. Você dá aula, você trabalha com isso? Não, mas eu sou formado, porque eu gosto. Então, você se formou por hobby? Pode ser. Então, quando você se forma em alguma coisa, você tem que se formar e usar aquilo que você se formou, certo? Você se formou em matemática, usa a matemática. Se você não usar a matemática, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai cair no esquecimento. E tudo aquilo que você aprendeu em matemática, ela vai escoar com o tempo. Vou repetir a pergunta para vocês verem que interessante. Então, por que você quer ser e saber sobre bruxaria? Por que você quer saber? E sobre bruxaria, por que você quer saber sobre bruxaria? Pensem nisso quando for fazer, logicamente, o seu filtro do assunto. Quando esse cara escreveu num livro dele sobre bruxaria, filtra, ele é um bruxo? Por que ele é um bruxo? Por que ele quis ser um bruxo? Esse cara é bruxo mesmo que escreveu? Ou se passou por um bruxo? E ele achou interessante escrever com isso porque dá dinheiro. Não, não dá dinheiro. Mas ele quis escrever sobre bruxaria porque achou que ia ganhar dinheiro. E aí ele se converteu a ser um bruxo, mas um bruxo que na verdade não é bruxo. Então, por que você quer saber sobre bruxaria? Você quer saber sobre bruxaria para se transformar num bruxo e tocar esse grupo para frente e para no futuro você passar esses conhecimentos para outras pessoas. E vai ser um bruxo que vai ter conhecimento. Isso é importantíssimo para vocês. Tudo bem? Agora, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é acreditar em bruxaria, certo? Então, qual é o seu objetivo na vida? Meu objetivo agora é fazer uma faculdade, é comprar um carro para ir para a escola, ter um carro para trabalhar que fica mais fácil, ajudar a minha família, aquele montão de coisas comuns, certo? Mas aí você fala assim, poxa vida, qual que é o objetivo desse escritor, certo? De bruxaria. O objetivo dele foi estudar bruxaria, foi aprender a bruxaria, foi acreditar em bruxaria. Eu conheço pessoas que escreveram livro de bruxarias, historinha desse jeito, mas ele não sabe nem o que é bruxaria. Ele nem acredita em bruxaria. Eu conheço vários autores aí de livros dessa forma. Não tem ideia o que é bruxaria. Não conhece nada sobre bruxaria. E saiu escrevendo os seus livros. Então pense bem, veja o que eu falei. Você quer realmente, o seu objetivo é acreditar em bruxaria? É. Então começa a fazer o seu filtro, que é o nosso assunto de hoje, filtrar a bruxaria. Comece fazendo com o objetivo de você acreditar, mas não te deixar mais em dúvida. Quero ou não quero? Vou ser um bruxo ou não quero? Então, pega isso e coloca para frente. Eu acredito na bruxaria e vou transformar a bruxaria em verdade. Se eu tenho dúvida, ela não é verdade, eu vou tirar essa dúvida e vou transformar em verdade e passar para outras pessoas. Então, transforme a bruxaria, gente, em verdade. Faça dela o seu objetivo. Acredite nela. Que aí você vai ver que as coisas acontecerão. E elas vão acontecer e você vai evoluir de uma forma tão grande que você nem imagina. E o objetivo da nossa escola é fazer vocês acreditarem em bruxaria. E para acreditar em bruxaria é que nem física, química, biologia. Nós vamos ter laboratório. De repente você vai fazer um filtro de bruxaria,
mas não vai ter argumentos, não vai ter a parte física para ver se isso é verdade ou não. Por exemplo, no livro que eu escrevi, Teoria dos Espelhos, são 20 capítulos só falando sobre espelhos. Então, na nossa escola, nós vamos ter 20 espelhos diferentes, cada um para uma função diferente de quando você se apresentar na frente dele. Então, esse espelho vai provar uma coisa para você. Esse outro espelho vai fazer você conversar com uma pessoa que você não via há muito tempo. Esse espelho é o espelho de presença, que você... Um exemplo para vocês terem uma ideia aqui, que é um laboratório. Você entra num bar, tem ali aquele espelho sujo. Você entrou, acendeu a luz, olhou para o espelho. Ele funciona como uma câmera fotográfica. Aí quando você sai, você apagou a luz. A sua imagem vai ficar gravada no espelho como se fosse uma chapa de raio-x, né? Ou como se fosse um filme de uma máquina fotográfica. Aí a outra pessoa que entrar, ela acende a luz, quando ela olha para o espelho, ela é sensitiva. Ela sabe quem que usou o espelho antes de você ali, se foi uma pessoa ou se foi outra. E vai falar, puxa vida, eu vi tal pessoa no espelho. Mas se na hora você não ver, não tem problema nenhum. Você viu aquela pessoa no espelho, mas você viu naquela hora. Mas você não sabe quem é, nem lembrou. Ou às vezes não viu nada, mas num sonho, de repente, você sonha com essa pessoa. Puxa vida, estou sonhando com uma pessoa que estava na festa que eu fui. Mas eu não conversei com essa pessoa, nem troquei ideia, e essa pessoa veio no meu sonho, porque você fotografou, sua mente fotografou e filmou o espelho. E no laboratório nós temos 20 casos diferentes sobre o espelho. Então, chama-se Teoria dos Espelhos. Uma coisa que você pensar diferente, como que esse espelho funciona? Quando eu quebro um espelho, eu quebro em 50 pedacinhos. Então, você acabou de quebrar a sua imagem em 50 pedaços. Você está dividido em 50 pedaços no espelho. É o que faziam para assustar os índios. Olha, aqui está o espelho. E mostrava o espelho para o índio. Se você não me der as peles, que eu quero de búfalos, eu quebro o espelho e você vai ser dividido em pedaços e sua imagem vai fazer você o quê? Ficar confuso para o resto da vida. Eles tinham medo, não conheciam o espelho. E no meu livro eu cito a história dos espelhos desde a época de 1400, 1500, 1600, sobre Narciso, que morreu afogado no rio porque ele se adorava, ele se amava, ele se achava lindo, maravilhoso. E ele se olhava todo dia no rio, como eu sou bonito, como eu sou lindo. Até que um dia ele caiu no rio e morreu afogado, porque o espelho dele era a própria água do rio. Então tem histórias antigas que foram contadas, são lendas, claro, e outras são verdade, que nem as dos índios, é uma coisa verdadeira, sem dúvida. É verdadeiro do índio. Então, o que vai acontecer quando você for entrar no laboratório de bruxaria e ver um espelho? Você vai falar assim, nossa, estou encantado. Quando entrar num laboratório e ver também um laboratório de bruxaria e ouvir sobre sons, sons diferentes. Nossa, esse som mudou minha cabeça. Esse som fez eu viajar. Tudo isso é importante para você. Então, o laboratório de bruxaria vai existir na nossa escola. Agora, outro assunto interessante. O que você espera que a bruxaria vai fazer por você? Você acha que a bruxaria vai fazer o que por você? Ela vai te ajudar em que termos? Fica difícil dizer. O que a bruxaria poderia me ajudar? Vamos pegar por etapa. Tem entidades esotéricas e grupos, tantos grupos principalmente evangélicos, tem grupos japoneses, budistas,
que eles trabalham da seguinte forma: arrecada dinheiro da pessoa. Por exemplo, tem grupo de japoneses que cada um vai na reunião, assiste a reunião e dá R$ 100, transformado em dólar, nós vamos colocar em reais. Cada um dá uns R$ 100. E o grupo tem 100 pessoas. Aí, essas 100, falei errado, vamos colocar 10 para vocês entenderem. Esse grupo tem 10 pessoas. Cada um dando R$ 100 vai dar R$ 1.000. Aí, no mês, dessas 10 pessoas arrecadaram dinheiro em janeiro. Então, no final de janeiro, tem R$ 1.000. Vai sortear para uma dessas 10 pessoas do grupo. Então, quem ganhou vai ter R$ 1.000 no bolso naquele mês. Aí, no outro mês seguinte, todo mundo paga R$ 100 de novo, as 10 pessoas. Aí vai ter R$ 1.000 de novo. Aquele que já foi sorteado continua pagando, porque ele já recebeu a parte dele. Aí, no segundo mês, o outro recebe os R$ 100. E no quinto mês, sexto mês, sempre vai ter alguém que vai receber esses R$ 1.000, que vai ajudar muito. De repente você foi sorteado no oitavo mês. Poxa vida, eu fui sorteado, mas não preciso. Alguém está precisando mais dinheiro do que eu? Fique com esse sorteio agora. Eu não me incomodo de receber meus R$ 1.000 em dezembro. Então tem grupos que trabalham assim. Agora, tem grupos que eles cobram mensalidade, certo? Dão todas as instruções que a pessoa quer. As pessoas se evoluem lá dentro, certo? Mas esse grupo ele faz o seguinte: você pertence a um grupo. Aí você é vendedor de parafusos. Olha que exemplo interessante. Aí você vai numa loja e fala: estou vendendo parafusos. Aí o cara fala: espera um pouquinho que tem outro vendendo aqui também. Eu vou escolher qual que eu vou vender. De repente você vai falar umas palavras que essa pessoa, de repente, ela pertence ao seu grupo. Vamos supor, ela é uma bruxa ou um bruxo. Aí você fala umas palavras de bruxaria para ela, ou para ele, que aprendeu lá no templo de bruxaria. São palavras chamadas secretas. Aí você falou para ela essa palavra secreta, ela já falou: como é que ele sabe essa palavra? Essa palavra é de bruxaria. Aí essa pessoa vai e faz o quê? Responde com uma contrassenha. E aí você responde com uma outra senha. E aí vocês vão ver que um conhece o outro e pertence ao mesmo grupo. Aí a pessoa chega para o vendedor: olha, não quero seus parafusos, eu vou comprar dele, que o dele sai mais barato e é melhor. Mas na verdade é que você está comprando uma pessoa que pertence ao seu grupo. Você está ajudando o seu próprio grupo. Agora, outra coisa que acontece, que é interessante também, quando se trata de um grupo. Eles pagam uma mensalidade. Às vezes uma mensalidade, que às vezes a gente fala: poxa, parece alta essa mensalidade. Mas a mensalidade que a pessoa paga, ela paga 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e continua pertencendo ao grupo. E sempre pagando essa mensalidade. Mas só que quando, de repente, ela morre, que eu já vi acontecer isso num grupo diferente do de bruxaria, que a pessoa pagava uma mensalidade alta. Aí quando essa pessoa morreu, o que aconteceu? Esse grupo pegava o dinheiro que ele dava para o grupo, pegava uma parte desse dinheiro e pagava o quê? Um seguro de vida. Quando chegou no final da vida, essa pessoa morreu, a família dessa pessoa recebeu R$ 400 mil. Tem casos que a pessoa receberam quase R$ 600 mil. Porque todo mês, ou a cada 3 meses, né, ele pagava uma certa mensalidade. Ou paga um mês, uma vez por mês, ou a cada 3 meses você paga uma mensalidade, que seria sempre 3 juntas. 3, 6, 9, 12. 4 parcelas de 3 meses, né? E aí a pessoa paga essa mensalidade e quando falece, a família fica bem de vida, que é um seguro que eles fazem com o tempo. Então vocês viram, gente? Que interessante que é isso. Então os grupos funcionam desse jeito. E o que nós falamos aqui? O que você espera da bruxaria, né? O que ela vai fazer por vocês. Isto é uma forma de desejar.
Então você, quem sabe a gente faça uma escola de bruxaria e o aluno vai pagar uma mensalidade. Desse dinheiro da mensalidade é reservado um dinheiro para ele que vai ser um seguro, como esse que eu falei de R$ 100 por mês, que é só um exemplo, que no final do ano dá 10 pessoas, vão estar sempre o quê? Todo mês dando R$ 1.000. No final do ano deu R$ 12.000. Mas mesmo assim, todo mês a pessoa vai receber o quê? Um do grupo vai receber 1.000. Ou pode pegar esse dinheiro, uma parte dele, da mensalidade, e colocar numa poupança para essa pessoa. E às vezes ela não está nem sabendo quando foi depositado. Quando ela termina o curso de bruxaria, que ela passou a ser uma bruxa, ela recebe o que no final? Ela vai receber nada menos, nada mais que de repente 12.000, 15.000, R$ 20.000 quando termina o curso. Olha que beleza, porque esse dinheiro fica depositado para ela, certo? Então, gente, veja que interessante. O nosso grupo está cada vez melhorando mais. Tem pessoas entrando no meu WhatsApp, está entrando no meu e-mail, mandando mensagem que quer participar do nosso grupo. E pode também conversar com a parte importante no YouTube, entrar na TV Black Sampa e falar da gente. Olha, eu quero mais informações sobre o Cavaleiros Templários, que eu quero fazer parte desse grupo. Não é interessante isso, gente? Então, eu estou agora já me despedindo de vocês e nós vamos voltar na quinta-feira, no mês de janeiro. Então, em janeiro, a gente volta em atividades e aí em janeiro as novidades vão ser grandes, gente, vão ser grandes e nós estamos preparando para montar a escola, quem sabe em fevereiro ou março. E aí eu vou fazer reuniões presenciais e quero fazer tipo uma palestra em algum lugar que eu conseguir para ver quem quer entrar para o grupo de bruxaria. Aí vou pegar o pessoal para entrar para o grupo de bruxaria e depois, mais tarde, também para a nossa escola. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado, valeu a pena e até janeiro do ano que vem. Bom Natal, bom ano novo para vocês, boas festas e coloque um sorriso no rosto.